Essa fórmula da oração do cerco de Jericó, extraída do livro do padre Rogério Carcian, poderá ser proferida por qualquer pessoa, em casa ou diante do Santíssimo Sacramento. Deve ser realizada durante 7 dias seguidos. Seja bem-vindo ao canal Três Arcanjos, onde nos reunimos em oração para combater todo feitiço, todo mal, toda bruxaria, toda inveja, tudo aquilo que nos afeta, que nos atinge, que nos afasta da luz divina. Com humildade, com muita confiança, com a intercessão de São Miguel Arcanjo, São Jorge, São Bento, nossos santos guerreiros e protetores, vamos pedir a limpeza e a libertação espiritual das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos o cerco de Jericó professando a fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Revista-se agora da armadura de Deus, veste espiritual. Efésios 6, 10 a 18. Revisto-me da armadura de Deus, para resistir às ciladas do demônio, pois não é contra os homens de carne e sangue que tenho de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomo a armadura de Deus para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento do meu dever cristão. Permaneço alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo revestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Embraço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito, isso é, a palavra de Deus. E intensifico as minhas invocações e súplicas. Oro em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevero em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Assuma agora a sua autoridade espiritual e derrube a fortaleza da mente que impõe condições racional ao plano de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 7. Porque ainda que eu viva na carne, não milito segundo a carne. Não são carnais as armas com que eu luto. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Na qualidade de filho, de filha do Senhor, batizado, batizada na sua igreja, eu aniquilo todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, cativo todo pensamento e o reduzo à obediência de Cristo. Recite o Salmo 90 e reforce a sua fé. Reassuma sua característica de filho, de filha de Deus e deixe-se envolver pela presença do Senhor. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente,
Dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escudo de proteção. Eu não temerei os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à minha esquerda e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porém, verei claramente, contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor é meu refúgio. Escolhi por asilo o Altíssimo. Nenhum mal me atingirá, nenhum flagelo chegará à minha casa, porque os seus anjos Ele mandou que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Sobre serpentes e víboras andarei, calcarei aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu te livrarei, e o protegerei, a protegerei, pois conhece o meu nome. Quando você me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei do teu lado. Hei de te livrar e te cobrir de glórias. Será favorecido, será favorecida de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Ao sentir-se cheia do Espírito Santo, como Nossa Senhora no momento da concepção, cante agora o Magnífica. Lucas 1, capítulo 1, versículos 46 a 55. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, para seu pobre servo. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurado, bem-aventurada, todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a mim, diga agora o seu nome, sua serva, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Momento da batalha espiritual. Repita comigo. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o patriarca São Bento, o guerreiro São Jorge, o anjo vencedor do demônio São Miguel e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam da sua face todos os que vos odeiam. Invoque agora a presença do Senhor para combater ao teu lado, lembrando de que Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Repita comigo. Lutai, Senhor.
contra os que me atacam. Combatei meus inimigos. Empunhai o broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro. Levantai a lança e afastai meus perseguidores. Dizei à minha alma: eu sou a tua salvação. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Agora, recorra a Deus para que sejam definitivamente destruídas as muralhas. Senhor Jesus Cristo, peço-lhe humildemente que venha em auxílio à minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado, aflito, desamparada, aflita. Ajude-me nesse momento de angústia e provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre a minha vontade, desejo e inteligência. E através do Espírito Santo, derrube agora todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação. E pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu precioso sangue e pela intercessão da Virgem Maria, sejam derrubadas neste momento as muralhas de pragas ou maldições proferidas por meus antepassados e por aqueles que de algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. As muralhas do ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedade, luxúria, preguiça, tudo que tem amarrado o meu coração. As muralhas de intriga, brigas, contendas, separação, divórcio, adultério, desentendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado minha família. As muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, empecilhos nos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional, dificuldade de decisões compatível com a santa vontade de Deus. As muralhas das doenças da alma, que têm atravessado várias gerações em minha família, especialmente práticas abomináveis aos seus olhos, Senhor, como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, inveja, cobiça, ódio, fofocas, prostituição, dependência de álcool ou drogas, hipocondria, língua mentirosa, as muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as ilusões e astúcias do inimigo, sejam de qual origem forem, as muralhas do ocultismo, adivinhações,
magia, pactos, oferendas e consagrações com entidades espirituais do mal, as muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser e que atrapalham que eu viva aquilo que o Senhor criou para eu viver. Toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna dependente, escravizado no mal e que me impede de ser totalmente renovado, renovada pelo seu precioso sangue redentor. Apresente a Deus agora a sua intenção particular. Anote-a para que seja a mesma durante os 7 dias. Senhor Jesus Cristo, pelo seu santíssimo nome e preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo nesse momento. Aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo. Renuncio a Satanás e a seus demônios, às suas obras e astúcias, e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida, física, emocional, espiritual e financeira. Assumo, recebo em nome do Senhor um novo Pentecostes em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é meu único Salvador, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Oração para a quebra de maldições. Senhor Jesus Cristo, que conferiu à Santa Igreja a missão de curar os enfermos e libertar os cativos, na qualidade de batizado e na presença de teus santos anjos de batalha, em comunhão com os meus irmãos e irmãs que oram junto comigo essa oração, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, por intercessão dos santos Bento, Jorge e São Miguel Arcanjo, eu ordeno, em nome de Jesus, que nesse momento seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que prejudica, escraviza e domina a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos e emoções. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretendem arruinar a minha vida física, emocional, espiritual e financeira. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia ódio, desentendimento, mágoa, orgulho, fofoca, julgamento e falta de perdão no meu coração. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia desunião na minha casa e na minha família. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende incutir em mim o conhecimento trazido por falsas doutrinas e religiões. Seja destruído todo e qualquer trabalho ou despacho realizado, escrito ou pronunciado contra a minha vida, saúde física, casa, amados, bens materiais e fontes de suprimento. Seja destruído todo e qualquer feitiço, simpatia, encantamento realizado para destruir a minha fé, esperança e caridade. Seja destruído todo e qualquer envolvimento anterior que eu tive com doutrinas que não reconhecem Jesus Cristo como Messias. Seja destruído toda e qualquer enfermidade física, emocional e espiritual que se levantou contra a minha vida para me afastar de Ti, da verdadeira fé e da verdadeira paz. Seja destruída toda e qualquer enfermidade física
que está prejudicando o meu corpo. Aqui você pode mencionar a enfermidade. Seja destruído todo e qualquer problema emocional que me impede de viver a minha verdadeira vocação espiritual e de ter alegria plena. Pode também mencionar a enfermidade. Oração de libertação. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel e todas as milícias celestes. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós. Como nós esperamos em ti, Senhor, ouvi a minha oração e chegue a vós o meu clamor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Josué 6. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía, e ninguém podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim, farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomara de assalto a cidade. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha.
Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o último dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tinham enviado. Mas guardai-vos de tocar o que é votado ao interdito. Toda a prata e todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como da sua família, de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até o fim dos seus dias, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será ao preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último dos seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Palavra do Senhor. Bênção final. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.